Olá, oitavo ano. Hoje estou aqui com com o assunto da disciplina de gramática para revisarmos. Tipos de sujeito. Vamos dar início aos tipos de sujeito, lembrando o que é sujeito, que é muito importante a gente lembrar. O sujeito é um dos termos essenciais da oração, geralmente responsável por realizar ou sofrer uma ação ou estado. Ele é o termo com o qual o verbo concorda. Na língua portuguesa, o sujeito guia a transmissão verbal em número e pessoa, e é marcado pelo caso reto quando são usados pronomes pessoais. Em sala de aula, vimos 3 tipos de sujeito: sujeito simples, composto e indeterminado. Lembram? Hoje vou apresentá-los para vocês e também vou dar exemplos para ficar melhor a compreensão. Vamos iniciar pelo sujeito simples. O que é sujeito simples? Sujeito simples é o que possui apenas um núcleo e este vem exposto. Primeiro exemplo: Deus é perfeito. Quem é perfeito? Deus. Deus é o sujeito. Outro exemplo: os alunos estudam para a prova. Quem estuda para a prova? Os alunos. Então, os alunos são o sujeito. Próximo exemplo: os homens destroem a natureza. Quem destrói a natureza? Os homens. Próximo tipo de sujeito: sujeito composto. O sujeito composto é aquele que é representado por mais de um núcleo, como estão nesses exemplos aqui. Primeiro, as vacas brancas e os touros pretos pastavam. Onde está aí na frase o sujeito composto? As vacas e os touros. Quem pastavam? As vacas e os touros. Então, esses são os sujeitos compostos. Por que sujeito composto? Porque tem mais de um núcleo. Próximo exemplo: fome e desidratação são agravantes das doenças daquele povo. Mais uma vez a perguntinha: o que são agravantes das doenças daquele povo? A fome e desidratação. Então, esses são os sujeitos compostos. Próximo exemplo: eu e a turma fomos ao jogo. Novamente a perguntinha: quem foi ao jogo? Eu e a turma. Então, por isso que é substantivo não, sujeito composto. Próximo tipo de sujeito: sujeito indeterminado. O que é sujeito indeterminado? Ocorre quando não conseguimos determinar quem praticou a ação de fato. O sujeito existe, mas não conseguimos identificá-los. Como está explícito nessas frases. Dizem que a família está falindo. Alguém diz, mas não sabemos quem. Por isso que é sujeito indeterminado. Próxima frase: disseram que morreu do coração. Quem morreu do coração? Também não sabemos quem. Não é isso? Quem diz? Então, por isso que é sujeito indeterminado.
Próximo exemplo. Fizeram o trabalho. Quem fez o trabalho? Não sabemos. Não sabemos quem fez o trabalho. Novamente, por isso que é sujeito indeterminado. Vocês observaram que o sujeito simples é o oposto do sujeito composto. Sujeito simples existe um núcleo. Sujeito composto tem mais de um núcleo. E o sujeito indeterminado, a gente sabe que tem, mas não sabemos qual é o sujeito, quem é o sujeito, aliás. Então, este foi o nosso assunto visto em sala de aula. Pequeno, mas vimos vários exemplos e respondemos várias atividades em sala de aula. E falando em atividades, para me não esquecer, na área do aluno, no site da escola, lá estarão disponíveis atividades para que vocês respondam. Um beijo para todos vocês e até a próxima!